Olá, meus amigos, nós estamos começando o mês de abril e nesse mês nós temos o quê? O Abril Preto. Abril Preto é um mês de conscientização sobre o cisto pilonidal e a Deb do CPGS me pediu para fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre as técnicas cirúrgicas para o tratamento do cisto pilonidal. Então vamos dar uma olhada nisso hoje. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, né, gente? Não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Se você não sabe o que é o cisto pilonidal, o cisto pilonidal acomete aquela região que muitas vezes as pessoas chamam de cofrinho, né? Aquela região entre as nádegas, abaixo das costas e acima do ânus. É uma região que em algumas pessoas ela tem o quê? Muito pelo e pela própria conformação daquela região vai tendo o quê? Uma entrada de pelos no subcutâneo criando uma cavidade ali. O cisto pilonidal, ele não é um cisto verdadeiro, então o nome mais correto seria doença pilonidal. Então agora vamos ver as opções de tratamento. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, o tratamento começa muito antes da cirurgia. O tratamento começa com cuidados locais. Muitas vezes a pessoa que tem um cisto pilonidal fica com aquela região ali continuamente inflamada, drenando secreção, com mau cheiro, irritando. Então a gente tem que tomar vários cuidados antes mesmo de pensar em cirurgia. Gente, cirurgia sempre que a gente puder operar numa situação eletiva e sem inflamação é muito melhor. Numa situação de urgência ou quando o tecido está inflamado, infeccionado, o que é esperado? Que vai ter mais risco de infecção pós-operatória, infecção de ferida, mais risco de sangramento, mais risco de dor durante a recuperação. Nada disso a gente quer. Então todos os cuidados a gente deve fazer antes mesmo de operar, seriam cuidados de quê? Evitar trauma naquela região ali, tirar os pelos que podem estar entrando naquela região, manter a região limpa e seca. Não estou falando que você não está cuidando bem da região do seu cisto, mas muitas vezes a gente vê em consultório que as pessoas fazem a depilação, mas não incluem a região mais importante, que é aquela bordinha onde tem aqueles orifícios. E muitas vezes também não fazem a remoção dos pelos para baixo, em direção ao ânus. É muito importante afastar bem as nádegas e tirar todos aqueles pelos que possam estar naquela região. Inclusive aqueles pelinhos que podem estar dentro dos orifícios do cisto, é muito importante de remover. Ok, esses são os cuidados iniciais. E depois vem a parte da cirurgia. Então, se a gente faz os cuidados iniciais, muitas vezes a gente tem uma melhora daquela região ali, uma melhora do aspecto, melhora da inflamação. E aí nós vamos operar fazendo o que for melhor para aquele paciente. Provavelmente você já ouviu falar da técnica aberta. A técnica aberta é a técnica mais consagrada, mais antiga, que é feito o quê? A retirada de todo o cisto e é deixada a ferida aberta. Qual que é o problema dessa técnica? Em geral, fica uma ferida muito grande e a cicatrização é muito lenta, a chamada cicatrização por segunda intenção. O que é isso? A cicatrização por primeira intenção seria aquela cicatrização em que a gente fecha a pele, a ferida só precisa basicamente colar ali, digamos assim, né? Vai cicatrizar, vai ter migração de células, produção de colágeno e vai cicatrizar aquela região. A ferida por segunda intenção, como que ela vai cicatrizar? Ela vai cicatrizando do fundo para cima, ou seja, daquela parte mais baixa da ferida. Como ela tem uma borda muito aberta, muito larga, a pele não está em contato ali. Então a última parte da ferida que vai cicatrizar vai ser a pele. Ela vai produzindo tecido, vai subindo, vai nivelando. Muitas vezes não chega a nivelar totalmente, ela vai ficar com um certo recesso naquela região e a pele vai crescendo das bordas até fechar a ferida. Outro problema da cirurgia aberta é que, como é uma cicatrização muito lenta e uma ferida muito grande, em alguns casos pode acontecer de a ferida não cicatrizar, virar uma ferida que não cicatriza. Esse tipo de ferida fica aberta e fica produzindo secreção, incomodando a pessoa, muitas vezes com dor e levando a problemas, né, de qualidade de vida. Então, pensando nisso, surgiram outras opções de tratamento, principalmente as técnicas fechadas. Técnica fechada, gente, pode ser a simples remoção do cisto e fechamento por primeira intenção, como eu falei, aquele fechamento primário, só que isso gera um problema. A ferida da região ali do cisto, né, aquela região mediana do corpo, ela tem uma cicatrização ruim e esse tipo de ferida tende a abrir, tem uma chance muito grande de ela abrir. Se ela abrir, o que vai acontecer é que ela vai virar o quê? Uma ferida aberta, como a gente viu na cicatrização da cirurgia aberta. Só que com uma desvantagem, ela não foi planejada para ser uma cirurgia aberta. Isso pode levar ao quê? Excessos de pele, alguns recessos ali que podem não cicatrizar tão bem. Então, a cirurgia fechada com fechamento primário é muito pouco usada. Normalmente, quando se faz esse fechamento primário, a gente vai tentar o quê? Deslocar
a cicatriz, deslocar a ferida da linha mediana, para não ficar naquela região que é mais difícil de cicatrizar e, se possível, tirar a tensão de ferida. Gente, ferida cirúrgica sob tensão é muito difícil dela cicatrizar. A grande maioria das vezes ela vai abrir. Então é muito importante que a gente, se for fazer essa retirada da linha mediana, a gente tem que fazer o quê? Aliviar a tensão, que é o que a gente faz na cirurgia chamada de Caridax, que é uma das cirurgias fechadas para tratamento de cisto pilonidal. Se a gente tirar o cisto todo, pode ser que a gente fique com um grande defeito. Gente, existem cistos grandes e cistos pequenos. Um cisto muito pequeno fica um defeito pequeno. Um cisto muito grande fica um defeito grande. Se a gente tentar fechar, se a gente tentar só aliviar a tensão, soltar um pouquinho a pele ali, pode ser que não seja suficiente, que a gente não consiga tirar totalmente a tensão. E é nesses casos que a gente vai usar o quê? Os retalhos. O retalho, o que seria? A gente vai soltar uma pele de uma região e vai avançar, ou rodar, ou levar para aquela região ali que precisa cicatrizar. É diferente de um enxerto. Imagina o seguinte, gente, enxerto pode ser o quê? Tirar a pele da perna e levar para a região do cisto. Isso seria um enxerto. No caso, não, a gente vai tirar o quê? Da região lateral e puxar sem soltar totalmente. A gente mantém a irrigação de sangue daquela região, que é isso que vai levar o retalho a cicatrizar. Então a diferença entre enxerto e retalho é que o enxerto a gente tira totalmente de uma região e põe em outra. O retalho a gente avança ou a gente roda de outra região ali para poder fazer o fechamento. Pois é, falei dessas técnicas aí de retirada do cisto. Imagina que você ficou até assustado, né? Porque se o cisto for grande, vai ficar um buraco muito grande. Sendo técnica aberta ou fechada, vai ficar uma área muito grande de cicatrização. Então existem outras opções que a gente não vai retirar o cisto. Então a gente tem opções que são minimamente invasivas. O que seria isso? Muitas vezes tem algumas técnicas que a gente vai fazer o quê? Nós vamos tirar aqueles orifícios do meio ali, aqueles orifícios de origem do cisto, nós vamos fechar aqueles orifícios e nós vamos limpar toda a loja por dentro, fazendo o quê? Uma curetagem. Curetagem, gente, imagina que é um instrumento, né, que parece uma concha ou uma colher, pequenininho, que a gente vai introduzir ali e vai fazer toda a raspagem, destruindo aquele epitélio, aquele forro que existe por dentro do cisto. Com isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma superfície que quer cicatrizar, diferente desse epitélio, que não deixava cicatrizar. Então, quando a gente destrói esse epitélio, ele quer cicatrizar e aí tem uma chance maior de cicatrizar. E a gente fecha aqueles orifícios do meio exatamente para cicatrizar a região que é mais difícil. Aqueles orifícios são a parte mais difícil de cicatrizar. E a gente normalmente vai fazer o quê? Uma área de drenagem, um pequeno corte lateral. Nesse caso é um pequeno corte, não é nada daqueles grandes cortes que vocês viram. Nesse caso, seria uma técnica chamada de pit picking, né? Que a gente vai fazer o quê? Tirar pit por pit e fechar aqueles pits ali centrais da doença e nós vamos limpar toda a loja, lavar, curetar para permitir a cicatrização. Existe uma outra técnica que vai fazer muito parecido com isso, só que a gente vai fazer o quê? Enxergando dentro do cisto. E em vez de nós fazermos a curetagem, nós vamos fazer o quê? A cauterização. Nós vamos destruir todo o tecido doente que existe dentro do cisto, mas a gente vai fazer através de um videofistuloscópio. É um aparelho de vídeo bem fininho, de 4 milímetros, que a gente entra ali dentro e vai cauterizando toda aquela loja, todo aquele espaço dentro do cisto. Essa técnica tem a vantagem de nós vermos lá dentro e também a possibilidade de nós usarmos instrumentos, por exemplo, pinças e escovas. Com isso, a gente consegue ver toda a loja, cauterizar toda a loja e retirar pelos, sujidades e tecido de granulação, por exemplo. Então, essa técnica nos permite uma visão direta dentro do cisto, é a técnica chamada de EPSIT, que seria com o uso do videofistuloscópio para a gente enxergar lá dentro. É uma técnica minimamente invasiva, igual àquela que eu citei anteriormente. O pós-operatório dessas técnicas, em geral, não é um pós-operatório doloroso e não ficam grandes feridas. Inclusive, a ferida das duas, em geral, é muito parecida. Agora, como eu falei, o videofistuloscópio tem 4 milímetros de diâmetro. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de uma loja que tenha pelo menos 4 milímetros e que aqueles orifícios também permitam a passagem de um videofistuloscópio. E aí, se não for possível, qual alternativa a gente tem? A gente tem essas minimamente invasivas, como eu falei, de retirada dos pits, curetagem, mas nós temos também a possibilidade do uso do laser de fibra. O laser de fibra, a gente imagina o seguinte, que ele parece o quê? Uma fibra ótica bem fininha. Quando a gente introduz ali dentro e a gente liga o laser, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir os tecidos de forma radial. Então ele vai emitindo a luz e vai destruindo aquele tecido em volta. A gente vai puxando ele lentamente para permitir aquela destruição. Então o laser seria muito bem aplicado nesses casos em que tem uma loja pequena,
porque a gente vai fazer essa destruição, a gente vai sentindo ali, ele é uma técnica minimamente invasiva e não tem aquele problema de passagem que o videofistuloscópio pode ter nos casos muito pequenos. Ok, então nós vimos aí várias técnicas. Existem mais? Claro que existem, gente. Existem possibilidades, né, de aplicação de substâncias ali para ajudar na cicatrização. A gente vê na literatura até citação do uso de ozônio. Então existem várias possibilidades de tratamento. Nenhuma delas é perfeita, gente. Isso é muito bom a gente ressaltar, porque qualquer técnica que a gente use, existe a possibilidade de recidiva. Não é tão frequente quanto as pessoas acham, então numa revisão sistemática foi identificado que o risco de recidiva é de 5 a 8%. Então não é que todo mundo vai recidivar. Às vezes eu recebo perguntas aqui, para que operar se vai voltar? Não é bem assim. É claro, né, gente, tem alguns fatores que vão aumentar a chance de voltar. Em especial, o cuidado com a ferida. É muito importante ter um cuidado adequado. Então a gente tem que pegar o quê? O paciente certo, a técnica certa, o cuidado pós-operatório certo, tudo isso para aumentar a chance de cicatrização. E é muito importante uma nutrição também adequada. Né, gente? Quando a gente precisa cicatrizar, a gente precisa de tijolos para fazer a construção. Então é muito importante ter uma dieta que tenha proteínas de alto valor biológico, tem que hidratar bastante, comer alimentos que não sejam inflamatórios. Então é hora de evitar o quê? O churrasco, evitar a bebida alcoólica, o refrigerante, os ultraprocessados. Então, assim, esses alimentos que são mais inflamatórios, o ideal é que evite. E vamos evitar também os carboidratos refinados, que são altamente inflamatórios para o nosso organismo e não vão ajudar na cicatrização. Espero que o vídeo tenha ajudado, ficou um pouquinho longo, eu quis esclarecer aí várias técnicas. Se você tem dúvida, manda nos comentários. Se quiser fazer uma sugestão de tema de vídeo também, fique à vontade. E lembra, gente, compartilhe o vídeo com quem está precisando e acessa meu Instagram. Lá eu tenho feito umas caixinhas de perguntas também que eu respondo fazendo vídeos curtinhos nos stories e acessa o meu site. No meu site toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal e todos os assuntos relacionados ao intestino, saúde, bem-estar e também o cisto pilonidal. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.